Olá, vim administrar, né, a aula de primeiros socorros, contribuir com vocês para a gente passar a matéria. Meu nome é Gisela, eu sou enfermeira. Hoje estou como responsável do SAMU de Cubatão. Também ministro aulas numa escola técnica da cidade e tenho bastante experiência, tanto na área de primeiro atendimento, que seria o SAMU, né? Como na minha vida profissional, né? São 40 anos de formato. Vamos lá? Então vamos lá. Que eu vim é primeiros socorros, né? O que seria primeiros socorros para vocês? É, Primeiros socorros é você na realidade atender primeiro para minimizar as sequelas, tá? Para que a gente consiga fazer isso, existem três passos. Quais são? Primeiro, segurança da cena. O que é isso, segurança da cena? Você vai atender numa escola. Existe risco de você se machucar ou quem está com você se machucar ou causar maior danos ao paciente? Então, a gente tem que avaliar isso. Segundo, segurança do socorrista. Se eu tenho um socorrista que perde, não tem domínio do que está fazendo, ou fica muito nervoso, ou fica tremendo para atender, essa pessoa não é a mais indicada para prestar o primeiro atendimento. Terceiro, segurança da vítima. A vítima está no local apropriado para ser atendido ou não? Se eu mexer, ela vai poder ter mais sequelas. Então, esses três passos para o socorrista é importantíssimo. Aí nós temos os 10 mandamentos do socorrista. Primeiro, manter a calma. Importantíssimo manter a calma. Óbvio que numa situação onde a gente tem uma criança que está tendo uma crise convulsiva ou uma criança que caiu no parquinho ou se machucou na educação física, é óbvio que vai ficar aquela comoção social, né? Crianças gritando, pessoas nervosas. Então, a primeira coisa é mantermos a calma. Segunda coisa, ligar para o apoio especializado. Eu presto o primeiro atendimento, mas eu sempre ligo para o apoio especializado, que seria o SAMU. Não conseguiu, ou, né, em segundo lugar, para o Corpo de Bombeiros, SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193. Nunca leve esta criança ou essa vítima no seu carro, porque você pode ocasionar lesões ao manipular a criança, ou você dirigindo pode causar acidentes também porque você está nervoso, né? Você fica nervoso nesse atendimento. Então, sempre espere o socorro especializado. Manter a ordem do serviço, pedir que as pessoas se afastem, manter o ambiente em ordem, porque na bagunça, né, coisas jogadas, a gente não consegue organizar o atendimento. Segurança do local, foi o que a gente falou. Está seguro o meu local? Ah, foi um atropelamento na porta da escola. Está sinalizado? Se eu atender, será que eu também não vai passar um carro e vai me atropelar? Então a gente tem que ter essa segurança do local. Aí aqui vocês viram que a gente fez um, ó, a gente circulou aqui, tá? Então colocamos fita para o atendimento sem a gente ter problemas, ok? Manter o bom senso. Bom senso está ligado a conhecimento. Eu vou conseguir, eu tenho certeza do que eu vou fazer ou não. Então, muitas vezes as pessoas
vamos dizer, numa fratura. Ah, eu vou fazer uma tração. Às vezes a gente causa mais danos, né, ao cliente, ao paciente ou àquela criança. Então eu preciso ter o bom senso do atendimento, certo? E ter o espírito de liderança. O que é o espírito de liderança? Eu sempre vou ter duas ou três pessoas me ajudando. Então, eu ordeno o que é feito e as pessoas vão fazer. Porque imagina, num atendimento, é, vamos dizer nós no SAMU, né? Nós vamos atender um acidente de carro. Imagina se o médico da ordem, a enfermeira da ordem, o condutor da ordem, o técnico de enfermagem da ordem vai virar uma bagunça. Então, um tem o comando. Essa pessoa que tem o comando é a liderança. Manter o local sem aglomerações, então pedir que as pessoas se afastem para a gente poder fazer a coisa acontecer. A comoção popular, que é quando fica um monte de gente ao seu lado, é muito ruim, nos deixa mais nervoso. Imagina para quem é leigo. Para gente que da área, a gente fica extremamente, assim, às vezes perturba um pouco o atendimento. Imagina para quem é leigo. Então, pedir para as crianças saírem, para os professores voltarem para as suas salas, isso é a melhor coisa. Evitar manobras intempestivas de forma imprudente. Eu sei fazer a massagem cardíaca, sei. Então, no local correto. Aqui a gente tem uma coisa bastante importante. Olha onde ela está fazendo a manobra cardíaca. No estômago. Isso não vai adiantar em nada. Então, saber o que está fazendo, não fazer de maneira imprudente, porque a gente pode ocasionar problemas mais sérios. No caso de múltiplas vítimas, então vamos dizer, a gente está num parquinho onde 3 ou 4 crianças caíram lá do escorregador ou caíram do brinquedo. Quem eu atendo primeiro? Sempre o que estiver mais grave. Então, aqui a gente coloca dois exemplos, né? Um que está em PCR, parada cardiorrespiratória, ou quem está com sangramento com hemorragia. Quem eu vou atender primeiro? Mesmo eu tendo um sangramento abundante, mesmo eu tendo uma perda de sangue, eu vou atender a parada. Porque quanto menos oxigênio eu tiver, mais graves vão ser as lesões. E o último passo, o último mandamento é: não queira ser super-herói. Porque na realidade o super-herói não faz nada, né? A gente tem os desenhos, eles fazem muito, mas no atendimento, nos primeiros atendimentos, nos primeiros socorros, querer ser super-herói muitas vezes pode levar a danos graves ao paciente. Agora vamos falar da análise da vítima, que a gente chama avaliação primária. Primeira coisa, cheguei, eu vou sempre usar as crianças porque é onde vocês vão atuar, certo? Eu cheguei no parquinho, uma criança caiu do sobe-sobe, ou do escorregador, ou do balanceio. Primeira coisa que eu vejo, para falar, eu sempre estabilizo a minha cervical. De que maneira? Coloco uma mão sobre a testa, de maneira que ele não consiga virar o pescoço. Por quê? Porque se ele tiver uma lesão cervical, quando ele faz esse movimento de olhar para você, ele pode ter um agravo aí na sua patologia. Então, se ele está virado para a direita ou para a esquerda, eu sempre vou conversar com ele sempre em direção ao que ele olha, para que ele não mexa a cabeça, não mexa a parte de coluna cervical para não causar uma lesão. Então, primeira coisa, eu estabilizo a cervical. Segunda coisa, eu vou checar a responsividade desse paciente.
Ou seja, ele está consciente ou está inconsciente? Então, eu toco, senhor, senhor, ou se eu sei o nome da criança, Joãozinho, Joãozinho, eu sempre vou chamá-lo, mas sempre virando para onde ele está olhando, certo? Para que ele não tenha a reação de virar a cabeça. Segunda coisa, abrir as vias aéreas. Ah, mas como eu vou abrir as vias aéreas, Gisela? Como você sabe, mas eu sou leigo. Ok, é só chegar no queixo e fazer esse movimento. Não é assim, porque aí, se você tiver uma lesão, se você não tiver, você vai ter esse movimento. É só chegar e delicadamente elevar o queixo, elevar a mandíbula, hiperestender o pescoço, delicadamente. Fez isso, você está praticamente dominando toda a cena. B, tipo de respiração. Ele está respirando normal ou ele está respirando, que a gente chama na nossa área, está gaspiando? Ele está gaspiando. Então, isso é sinal importante para a gente passar ao socorro, ao 192, porque a partir daí eles vão mandar uma ambulância UTI, com médico e enfermeiro. Terceira item C, que a gente chama de ABC, é verificar o pulso. Ah, eu não sei verificar o pulso. Ou eu vou no pulso carótido, ou eu vou no pulso radial, tá? Como é que eu faço? Nós temos um ossinho, é só clicar e abaixar a mão, sempre com esses dois dedos, localizamos o ossinho e colocamos, né? Abaixamos a mão. Você vai ver o pulso. Eu acho mais fácil na emergência, sempre aqui, tá? Como é que eu faço? Sempre nesta direção, né? Lóbulo da orelha, apalpo, vocês vão ter o pulso. Quando você faz esse ABCD, você tem pelo menos, toda vítima, quando estiver no solo, a gente tem 10 minutos para fazer isso, tá? Para atender os primeiros socorros, como eu falei no início, quanto menos tempo, esses 10 segundos são importantes para a gente ter a vida desse paciente sem nenhuma lesão, tá? Então, sempre o mais rápido possível, mas sem imprudência. Aí nós vamos para a avaliação primária. Fizemos tudo isso, nós vamos ver a avaliação primária. O que é avaliação primária? É você observar o paciente para que eu consiga passar para o socorro as condições desse paciente. Então, primeira coisa, abertura das vias aéreas. Estão vendo aqui caso clínico. Casos clínicos são casos que não foram quedas, não tem possibilidade da gente ter uma fratura ou uma lesão de cervical pescoço, tá? Então, como eu faço? Eu simplesmente hiperestendo, lembra que eu falei? Faz isso aqui, ou só hiperestender o pescoço? É isso aqui, ó, tá vendo? Aqui as vias aéreas estão fechadas, tá vendo aqui, ó? Ela tá fechada. Aqui você hiperestende, ela se abre, certo? Quando eu tenho uma vítima de trauma, sempre eu seguro, né, com os meus braços, eu seguro assim a mandíbula e hiperestendo. Por quê? Quando eu travei, eu fiz isso aqui, ó, eu travei, né, toda a cervical para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas, né, de lesão. Verificação da ventilação. Como é que eu vejo? Eu chego com o meu ouvido pertinho do nariz e vejo se está respirando. Ah, não consigo fazer isso.
Gente, tem um teste que é batata. Se você usa óculos, ou sempre tem alguém que use, coloque perto a lente virada perto do nariz do paciente, tá? O que vai acontecer? Vai ficar totalmente nublado, é, as gotículas, né, vão para a lente do óculos e a gente vai saber se ele está respirando. Mas a gente tem sempre uma coisa que é chegar pertinho, não tenham medo, cheguem pertinho e vejam se ele está respirando. É importante que quando eu chego perto, olha, vocês veem, ele está estabilizado a cervical e aqui ele está com hiperestendido. Então, eu não largo isso para chegar perto, tá? Eu não largo a cabeça para ver se ele está respirando. Eu vou sempre segurando, hiperestendendo e imobilizando a cervical. Aí eu chego pertinho. O que eu vou ver também? Eu estou ouvindo ele respirar, mas eu vou ver se o tórax dele eleva. Se o tórax dele está elevando, ele realmente está respirando. Aí eu vou checar se ele está com batimento. Você pode vir aqui, checar o pulso, ou, se for mais fácil, vir aqui. Não pode ser com o dedão. Por quê? Aqui a gente tem uma artéria e quando eu faço um movimento de pressão, eu sinto a minha artéria. Então, sempre aqui, tá? Com esses dois dedos, ou se for mais fácil, aqui. Vejam, a gente não tem, que muita gente vulgarmente chama de pombo de Adão, é esse ossinho aqui, ó, né? É só você chegar próximo a ele que você vai sentir o seu pulso, tá? Avaliação neurológica. Isso é um pouquinho mais complicado, mas vamos tentar falar bem leigo para vocês poderem entender. Quando eu tenho pupilas normais, tá? A pupila ela é pontiforme, ela está normal, não tem diferença. A gente diz que essa vítima não tem nenhum comprometimento neurológico. Agora, quando eu tenho a pupila dilatada, então quando você olha, você só vê a pupila, né? Está bem grande, então a gente está em midríase. Isso pode ser um comprometimento neurológico. Ou, se ela tem só um pontinho, tá vendo? É só um pontinho aqui, ó. Um pontinho bem pequenininho. Ela está em miose. Pode ser que ela tenha tido um traumatismo craniano, né? Ou se ela está um lado em midríase grande e um lado em miose pequena. Significa que ela está anisocórica, ou seja, diferente de um lado para o outro. Isso pode ser também um comprometimento neurológico, tá? O que são esses comprometimentos neurológicos? Ele pode ter uma hemorragia cerebral, ele pode ter tido um extravasamento, então, uma fratura. Então, isso, para a gente, essa avaliação neurológica é a coisa mais importante para a gente não ter sequelas. Dentro aí, a gente tem ainda a exposição à vítima. Exame físico complementar. Período curto, ou seja, não é para ficar avaliando como a gente vai numa consulta, o médico fica. Não, tudo muito rápido. Nos primeiros socorros, tudo tem que ser muito rápido. Hipotermia, isso é muito comum em vítimas de acidente. O que é hipotermia? É a perda de temperatura corpórea. Isso aqui é muito importante para agravamento da vítima, tá? E sempre, 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 sempre cobrir. Ah, eu não tenho com o que cobrir. Com uma camisa, com um pano, com uma toalha, sempre cobrir
para fazer com que esta vítima esteja aquecida. Isso é importantíssimo no primeiro socorros. Aí a gente tem o exame físico detalhado, né? Que a gente chama de análise secundária. Eu coloquei para vocês terem ciência, mas a gente vai fazer mais a primária. Então, proceda ao exame da cabeça aos pés. Então, é para ver se ele não tem. Ah, ele caiu. Ah, ele tá sangrando? Não, ele não tá sangrando. Ele tá com corte na panturrilha? Ele não tá com corte na panturrilha? Questione a vítima. Se ela estiver consciente, questione. Você está com dor? Aonde você está sentindo dor? O que você está sentindo? Né? Porque todas essas informações vão ser passadas para o socorro. E, gente, é importantíssimo vocês passarem essas informações, porque essas informações vão falar, né? Vão dizer ao médico que quando vocês ligam no SAMU, tem 192, você liga, você vai falar com um técnico de regulação médica, que é o quem atende o telefone, e na frente dele a gente tem um médico regulador. E quanto mais informação eu tiver, mais fidedigno, mais completo é esse socorro, para que a gente não tenha agravamentos nessa vítima, tá? E se, vamos supor, ele estiver inconsciente, sempre do lado, né? Principalmente em criança, né? Em acidente em escola, a gente sempre tem um coleguinha que estava com ele. Pergunte, mas pergunte de maneira que ele consiga te falar, né? É uma criança, então não intimide, converse com ele para que ele possa falar com você. Aí, se você souber verificar a pressão arterial, frequência cardíaca, é só ver o pulso, como eu ensinei, ossinho, dá, abaixa. Frequência respiratória é a elevação da parte torácica. Ah, não consigo ver. Sabe aqui a narina, que vulgarmente a gente chama asa do nariz? Ela, quando você respira, ela levanta. É só você contar. A temperatura, eu não tenho termômetro. É só encostar na vítima e ver se a vítima está gelada. Então, significa que ela está com uma hipotermia. E verificar se ele tem dor. Agora, nós vamos passar às hemorragias. A gente tem dois tipos de hemorragia: a hemorragia interna e a hemorragia externa. O que é hemorragia externa? É aquela que você vê, sempre, é aquilo que você vê. Ah, mas como eu posso dizer que é uma hemorragia mais grave ou menos grave? Então vamos lá. Quando você tem um sangue vivo, bem vivo, que é aquele vermelho, esse sangue é oxigenado. Então, é uma hemorragia que vem de uma artéria. E essa hemorragia que a gente chama arterial é a mais perigosa, tá? É a mais perigosa. Essa aqui a gente tem que correr. Aí a gente tem a hemorragia venosa, é aquela onde o sangue ele é mais escurecido, então ele não tem oxigenação, né? Ele é um sangue sujo que a gente chama. Também tem que prestar um socorro rápido? Tem, mas em primeiro lugar a hemorragia arterial. E a hemorragia capilar, que é, todos nós sabemos que a gente é irrigado por pequenos capilares. Então, quando a criança ela esbarra, ela cai no chão, ela forma aquele machucado superficial, ela sangra. Isso é uma hemorragia capilar, tá? E uma coisa importante, verificar as vestes, se não tem sangue contido lá, e onde está essa vítima? Normalmente, quando essa vítima ela tem uma hemorragia arterial, uma hemorragia mais grave,
a gente sabe que ela pode estar em locais de difícil acesso, tá? Então, observar para ver se a gente consegue atendê-lo. Lembra quando eu falei lá? Sempre verificando a cena, se ela está segura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pressão direta, então, é uma hemorragia que jorra, é arterial. Primeira coisa, uma pressão direta. Vou fazer com a minha mão? Não, você faz com um pedaço. Ah, dentro da emergência, a gente faz com gás, né? Mas dentro, no primeiro atendimento, você não vai ter. Então, sempre um pano limpo. Uma pressão. Por quê? A pressão vai fazer parar de sangrar, tá? Eleva o membro, se for na perna, no braço, sempre o membro elevado, por quê? Dificulta o retorno venoso. Então, quanto menos sangue tiver, menos jorrar sangue vai ter. Pontos de pressão proximal, então vamos supor, se eu não consigo fazer aqui, eu vou sempre próximo, eu vou fazer a pressão. E o torniquete? O torniquete hoje a gente coloca, porque ainda se fala em torniquete, mas o torniquete hoje ele não é muito usado. Porque o torniquete, ele pode, mal feito, ele pode causar lesões irreversíveis, até como perda de membro. Então, muito cuidado quando alguém quiser aplicar um torniquete. Tem que ser feito de maneira correta. Então, numa hemorragia externa, pressione o local da hemorragia, eleve o membro e, se não conseguir fazer, né, sempre próximo ao ferimento. Então, tudo que eu falei, ó, compressivo, você vai fazer a pressão direta, tá? Sempre em cima. E oclusivo, oclusivo é fechar, né? Você vai fechar de uma maneira bastante firme para que consiga fazer a oclusão e fazer a pressão. A hemorragia interna. Então, quais os sinais? Taquicardia. O que é taquicardia? Quando você verifica a pulsação, o coração está batendo muito rápido, isso é taquicardia. Pulso fraco, então, você vai verificar a parte cardíaca, mas o pulso está bem fraquinho, é quase inaudível, é quase que você não percebe. Pele fria e pegajosa. Então, sabe quando você tem um enjoo e aí você fica naquela hora daquela náusea, você fica com a pele pegajosa, parece que você suou tanto que você precisa tomar um banho, tá? Sudorese intensa, sede, muita sede, agitação ou confusão mental, quando a hemorragia está bem assim, bem acelerada, né? Uma perda muito grande de sangue, a gente tem essa agitação e principalmente uma confusão mental. Muitas vezes o indivíduo não sabe nem aonde ele está, né? E, por último, ele tem petequias, são manchas roxas no corpo. Isso, assim, vamos dizer que é o último estágio de uma hemorragia, tá? Importante, sempre chamar o SAMU imediatamente. Vejam, muitas vezes a gente, por querer ser mais rápido, a gente coloca a criança no carro. Não façam isso, tá? Porque você não consegue dirigir e atender, tá? Coloca essa vítima deitada num local plano de preferência. Você pode colocar compressas frias, manter as vias aéreas sempre pérvias para ele poder respirar melhor. Não ofertar água, porque ele vai ter muita sede, ele vai te pedir líquido. Não faça isso. Por quê? Porque ele pode vomitar e aí ele vomita e ele aspira, né, o seu próprio vômito, ele pode ter um engasgamento.
né? E sempre aqueceu. As hemorragias internas é aquela que eu não vejo sangue, são as preocupantes, tá? Aqui a gente tem dois sinais, então a gente chama sinal de Venturi, que é a ruptura dos órgãos maciços, então ruptura de baço, né? Faz uma mancha vermelha no abdômen. E sinal de Cullen é quando você tem essa lista aqui, tá? Que fica uma lista roxa e sempre nas laterais tem uma vermelhidão. Isso significa que houve um rompimento de algum órgão. Não é só o baço, não é só o fígado, você tem rompimento de bexiga, isso em grandes acidentes. E o que mais a gente tem em colégio é hemorragia nasal, né? Que a gente chama de epistaxe, que é quando tem o sangramento nasal. Isso é muito comum em criança, muito comum nas escolas. Nós somos chamados muitas vezes por conta disso. Primeira coisa, sentar a vítima, tá? Pedir que ela com o dedo aperte, ela mesma pode fazer, aperte a narina, tá? Se for nos dois ou num só, aperte a narina e peça para respirar pela boca. Dessa maneira, você vai fazer a mesma coisa que você fez. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma pressão no sangramento externo? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Apertar a narina e pedir que respire pela boca, tá? Colocar sobre o rosto compressas frias, pode ser até gelo, mas é sobre o rosto, é sobre nessa região. Ah, eu posso colocar aqui? Pode, de maneira que não seja uma coisa agressiva, porque se essa criança tiver sinusite, ela vai desencadear. Então, sempre o gelo nunca pode ser sobre a pele direto, ele sempre tem que estar envolvido em um pano ou num saco plástico, nunca diretamente, sempre colocar uma proteção, um paninho, uma base, porque o gelo queima a pele, tá? Então, eu sempre oriento, eu prefiro comprar um pano com água gelada, é menos problemático do que você colocar o gelo sobre a pele. E não assoar o nariz por 1 hora. Por quê? Quando eu faço isso, eu fiz uma pressão e o sangue vai coagular. Se a criança ou se a vítima assoar o nariz, ela vai fazer com que volte o sangramento, tá? Por quê? Porque esse coágulo vai sair, ele vai fazer força, então vai sangrar de novo. Então, é muito fácil. Ah, põe a cabeça para cima, põe a cabeça para baixo. Não. A vítima senta normalmente, sem mexer na cabeça. É óbvio que se a vítima ficar com a cabeça baixa, vai demorar mais para fazer a coagulação. Sempre cabeça reta, sem para cima nem para baixo. Agora vamos falar de ferimentos, tá? A gente tem os ferimentos leves ou superficial. Sempre lavar com água e sabão. Não é para colocar nada em ferimento, nada. Colocar pó de café, até em hemorragia, tem gente que coloca pó de café, não é para colocar nada. Pó de café, açúcar, nada. Lave com água e sabão. Ah, mas que sabão? Se for um sabão de pedra, se for um sabão de pia, né? Qualquer sabão. Por quê? Qualquer sabão, ele limpa o ferimento, diminuindo assim a área de contaminação, tá? Ah, mas eu não vou mexer. Coloca o ferimento debaixo da água,
passa o sabão. Se você tiver medo ou se você não tiver como mexer porque está sangrando, peça para a própria vítima lavar a região. Ela mesmo pode lavar a região, tá? Aí a gente protege. Se tiver gaze no colégio, que normalmente os colégios têm, ou não tem, um paninho limpo. Pode ser uma blusa, pode ser uma camiseta. Ah, mas a camiseta tá suja. Vira do lado ao contrário, né? O lado que fica próximo à pele, vira ao contrário do avesso e coloca. Não tentar retirar farpas, isso é importantíssimo. Não tentar retirar farpas, vidros ou partículas de metal. Exemplo, ah, cortou com o caco ficou enterrado. Ah, eu vou tirar? Não, porque você não sabe aonde esse caco está preso, o que ele lesionou. Se eu tiro, eu posso ter uma hemorragia arterial, né? Então, na realidade, esse caco, essa farpa, esse pedaço de madeira, ele vai fazer um tamponamento do sangramento. Então, eu não tiro, eu espero o socorro chegar, tá? Como eu falei anteriormente, não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante. Por quê? Você não sabe o porquê e como foi esse ferimento, né? Então você pode contaminar. E uma contaminação em um ferimento aberto pode virar coisas muito graves, com debridamento de pele, onde a pessoa tem uma necrose, apodrece a pele. Então, cuidado, tá? Cobrir o ferimento com pano limpo, como eu falei. Não lavar para não aumentar o risco de hemorragia. Não é. A gente falou em lavar, né? Mas não esfregar, tá? Não pode esfregar. De novo, lá, inicialmente, a gente falou em ferimentos leves e superficiais. Agora nós estamos falando em ferimentos extensos e profundos. Normalmente esses ferimentos são aqueles ferimentos onde você tem exposição de tecido, né? Aquela coisa que vocês olham e vê, tá tudo para fora, né? Fica aquela exposição de tecido. Então, esses, a mesma coisa, sempre cobrir com pano limpo, não remover o objeto do ferimento, usar sempre as técnicas para minimizar a hemorragia, sempre a pressão e providenciar o transporte mais rápido possível. Aqui eu trouxe algumas ilustrações de grandes ferimentos. Normalmente, isso aqui, ó, é muito comum acontecer com as crianças. Elas prendem as mãos, a mãozinha em porta, em brinquedo e aqui, ó, os dedinhos. Então, isso é muito comum. Esse tipo de ferimentos são os ferimentos extensos, tá? Ó, podem ver aqui que aqui foi uma amputação, ocorreu uma amputação de dedo, que pode acontecer. Uma criança de 2, 3 anos, é, elas são muito ágeis, bateu a porta, é, pode fazer um rompimento, principalmente de falange, né? É, uma amputação de dedo, tá? De falange, como a gente chama, né? E aí, vamos para o próximo tema, que é queimaduras. O que é queimadura? É uma ação do calor sobre a pele, né? Não é só calor, pode ser o frio e pode ser produtos químicos, que é muito comum, né? A gente ter produto químico. Produto químico, gente, pode ser até um amoníaco que você limpa a sua casa, como pode ser esses limpa pisos mais potentes, como pode ser cloro. Isso são produtos químicos, tá?
corrente elétrica, choque, aí radiação ou substância biológica, que aí já não é tão doméstico assim, né? Mas pode acontecer queimaduras. A gente tem 3 tipos de queimadura. A queimadura de primeiro grau, que é a nossa queimadura de praia, né? É muito superficial. Ela só atinge a primeira camada, que a gente chama epiderme, e vai ocorrer um vermelhidão. Vocês, a maioria, deve já ter ido na praia, sem passar fotoprotetor, ficar com aquela coisa, né, vermelha. Isso é uma queimadura de primeiro grau. Edema, então fica mais fofinho, né? Então cria um acúmulo de líquido ali e dolorido. Na realidade, tem uma ardência. Isso é queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau já é um pouquinho mais complicada. A gente tem a segunda camada da pele comprometida, vai ter a tal da hiperemia, né, que é o vermelhidão, edema, fica doloroso, mas a diferença é que a gente tem bolhas. Isso também acontece na praia. Quando a gente fica naquele sol, né, várias horas, a gente pode ter aquela coisa de bolha, né? Criar uma bolha. Quando se cria uma bolha, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que cria um líquido ali. Ah, vou estourar. Não vamos estourar nada, tá? Ali não é para ser estourado. Ali é para ter um tratamento médico. Então, vou estourar a bolha em casa, vou queimar a ponta da agulha e vou. Não, porque isso pode ocorrer uma contaminação. E o terceiro grau, né? É uma queimadura mais vamos dizer assim, é uma queimadura mais séria, muito mais séria, onde todas as camadas da pele são comprometidas, inclusive as terminações dolorosas. Quando a gente belisca, a gente se belisca, dói, não dói? Então, isso são terminações dolorosas que a gente tem na pele. O que acontece? Elas são todas necrosadas, normalmente fica indolor, porque a gente queimou, e fica esbranquiçado, tá? Então vamos ver aqui. Essa primeira aqui é uma queimadura de primeiro grau, né? É aquela onde a pessoa foi para a praia e teve só a queimadura da primeira camada. Aqui também, com certeza foi uma queimadura por ferro, né? Só queimou a primeira camada. A segunda, a gente tem as bolhas. Lembra disso? Que a formação de bolha é um pouco mais séria. E aí, aqui a gente tem a de terceiro grau, aonde houve uma queimadura, né? As terminações nervosas foram totalmente destruídas e há uma destruição também de todas as camadas da pele. E aí a gente tem o choque elétrico, que é muito comum, né? A criança vai pôr a mão na tomada, pode dar um choque elétrico? Pode, mas a queimadura por choque elétrico, ela tem várias graus, né? Você tem aquela criança que põe a mão na tomada, toma um choque, como aquela pessoa que mexe em alta voltagem e aí ela morre carbonizada, né? Então, o choque elétrico, o cuidado do choque elétrico se eu vou manipular, eu desligo a corrente elétrica para tirar, se ela estiver grudada à eletricidade. Por quê? Se eu for mexer numa pessoa que está grudada na eletricidade, eu passo a ser um imã elétrico. Então, essa descarga vem para mim. Só se eu estiver com alguma proteção
para que eu não seja esse imã da eletricidade. E aí as queimaduras elétricas são gravíssimas, todas elas são muito graves. A gente trata como um trauma grave, né? Para a gente atender é um trauma grave. Pode resultar em uma PCR, pode resultar sim em uma parada cardiorrespiratória. Vamos dizer que numa queimadura por choque de alta voltagem, a gente tem um índice bastante grande de óbitos. O que é alta voltagem? É essa coisa de mexer nos transformadores, nos fios elétricos, né? Fazer uma ligação de chuveiro, isso é uma queimadura gravíssima por choque elétrico, tá? Sinais e sintomas: queimaduras em 2 pontos, porque o choque entra e sai, então ele tem uma queimadura na entrada e na saída. Normalmente ele vai ter muitos tremores e vai ficar flácida a musculatura, né? De onde foi atingido. Ele tem uma dificuldade respiratória bastante grande, o que leva a uma convulsão e, logo em seguida, uma parada cardiorrespiratória. E dependendo, como eu falei para vocês, o nível de voltagem, né, a quantidade de voltagem, a gente tem um óbito. E aí a gente tem algumas ilustrações de choque elétrico. Aqui, essa foto era uma pessoa que estava mexendo em eletricidade no poste. Essa pessoa é essa aqui, onde ele teve uma amputação de braço, tá? Teve todo um comprometimento abdominal, porque o choque entrou e saiu, né? Queimou toda a área, uma grande extensão. E aqui também vocês podem ver que é a mesma pessoa em outro ângulo. Ele está praticamente com 90% do corpo queimado, tá? E as condutas para todas as queimaduras. Então, isso aqui seria bom vocês fixarem, porque vai ser para qualquer uma, né? Primeira coisa, retire adornos e vestes. Então, se está com uma camisa, retira a camisa, pode cortar. Se está com aliança, por quê? Vai edemaciar, vai inchar. Então, eu tenho que tirar. Verificar o grau de comprometimento, se é primeiro, segundo ou terceiro grau. Fazer curativos sempre molhados, envolver com panos molhados a área. Ofertar oxigênio, se eu tiver, se eu não tiver, isso é uma coisa que não precisa, né? Seria, eu não tenho oxigênio medicinal, mas eu tenho oxigênio na atmosfera, né? Eu tenho ao ar livre. Então, deixar a pessoa, quanto menos gente ao lado, para ele poder ter mais ar circulante. E se for nos olhos, lavar e cobrir, tá? Isso seria os primeiros atendimentos, o primeiro socorro à queimadura, ok? Nós vamos fazer algumas perguntas para vocês no final da apresentação.